Despertar da ilusão. 2. A descrição inicial do mito da caverna. Na alegoria, Platão nos convida a imaginar um grupo de pessoas acorrentadas dentro de uma caverna, desde o nascimento. Esses prisioneiros não podem mover a cabeça, apenas olhar para a parede que está diante deles. Atrás, há uma fogueira, e entre o fogo e os prisioneiros passam pessoas carregando objetos, que projetam sombras na parede. Para os que estão presos, aquelas sombras são a única realidade possível. Eles não conhecem o mundo exterior, nem sabem da existência da fogueira ou dos objetos que produzem as imagens. Tudo o que sabem, tudo o que acreditam ser verdadeiro, são apenas projeções. Essa cena, aparentemente simples, carrega um significado profundo. O ser humano, limitado pelos sentidos e pelas crenças, muitas vezes confunde as aparências com a verdade. Assim como os prisioneiros da caverna, vivemos presos a ilusões que tomamos como realidade. Despertar da ilusão. 3. A libertação de um dos prisioneiros. Platão descreve que, em determinado momento, um dos prisioneiros é libertado. No início, ele sente dor e desconforto ao se mover, já que nunca havia usado o corpo dessa forma. Ao olhar para trás, percebe a fogueira e os objetos que produziam as sombras. Essa descoberta o confunde. Aquilo que ele acreditava ser a realidade, as sombras, não passava de uma ilusão. Os primeiros instantes de contato com a verdade não são fáceis. Seus olhos doem ao olhar para o fogo, e ele sente dificuldade em aceitar a nova realidade. No entanto, pouco a pouco, ele começa a compreender que tudo o que conhecia antes era apenas uma aparência. Surge então o desafio: sair da caverna para contemplar o mundo exterior. Caminho da verdade difícil. 4. A difícil ascensão ao mundo exterior. O prisioneiro libertado é então forçado a subir para fora da caverna. Essa caminhada é descrita por Platão como dolorosa e desafiadora. A luz do sol fere seus olhos, e por muito tempo ele só consegue ver sombras e reflexos na água. Gradualmente, ele começa a distinguir formas mais nítidas, primeiro os objetos ao seu redor, depois os astros no céu noturno, e finalmente, o próprio sol. Esse processo simboliza o caminho do conhecimento e da educação da alma, sair da ignorância e alcançar a verdade. Platão nos mostra que o acesso à realidade não é imediato, mas fruto de esforço, reflexão e tempo. A busca pela sabedoria exige coragem para enfrentar a dor da transformação e o desconforto da mudança de perspectiva. Do sol à sabedoria. 5. A contemplação do sol como verdade suprema. Depois de se acostumar com a luz, o prisioneiro finalmente consegue olhar para o sol. Platão utiliza essa imagem como metáfora para a ideia do bem, o princípio supremo que ilumina todas as coisas e torna possível o conhecimento verdadeiro. Assim como o sol torna a visão possível e dá vida a tudo na natureza, o bem é aquilo que dá sentido ao mundo e orienta a razão humana. É a verdade última, a realidade mais elevada que a filosofia busca alcançar. Nesse estágio, o prisioneiro não apenas compreende os objetos do mundo, mas também entende sua essência, seu fundamento. Ele atinge a sabedoria, algo inacessível para aqueles que ainda vivem presos às sombras da ignorância. Desafiando a ignorância coletiva. 6. O retorno à caverna e o choque da verdade. Depois de contemplar o sol e compreender a realidade suprema, o prisioneiro sente o dever de voltar à caverna para compartilhar o que descobriu. Platão sugere aqui a missão do filósofo: não basta alcançar a verdade, é necessário retornar ao mundo dos homens e tentar guiá-los rumo ao conhecimento. No entanto, ao regressar à escuridão, seus olhos já acostumados com a luz terão dificuldade em enxergar. Os demais prisioneiros zombarão dele, dirão que sua visão foi corrompida pela luz e que é mais seguro permanecer nas sombras. Esse choque simboliza a resistência que a sociedade impõe a quem desafia crenças estabelecidas e tenta revelar verdades incômodas. O filósofo, muitas vezes, é incompreendido e rejeitado por aqueles que ainda vivem presos às ilusões. A verdade perigosa revelada. 7. A rejeição dos prisioneiros e destino do filósofo. Platão descreve que, se o prisioneiro insistisse em libertar os demais e conduzi-los para fora, ele correria perigo. Os prisioneiros poderiam até matá-lo, pois acreditariam que suas ideias ameaçam a ordem estabelecida dentro da caverna. Esse detalhe da alegoria é profundo, mostra que a busca pela verdade nem sempre é bem recebida. Quem rompe com as ilusões sociais pode ser visto como um inimigo, alguém que perturba a segurança da maioria. Platão, ao escrever isso, estava refletindo também sobre a morte de seu mestre Sócrates, condenado por questionar as tradições e levar os atenienses a pensar por si mesmos. Assim, a alegoria ganha um tom político e existencial, mostrando o destino arriscado de quem ousa enxergar além. Platão,
Verdade ou ilusão? Parte 1. O contexto histórico de Platão e sua filosofia. Platão nasceu em Atenas, por volta do ano 427 a.C., em um período de intensas transformações políticas e culturais. A cidade vivia as consequências da Guerra do Peloponeso, que havia enfraquecido a democracia ateniense e aberto espaço para crises sociais profundas. Nesse ambiente turbulento, Platão encontrou inspiração para refletir sobre a justiça, o conhecimento e o destino da humanidade. Discípulo de Sócrates, Platão herdou do mestre o método da maiêutica, ou seja, a busca pelo conhecimento através do diálogo e das perguntas. Mas, ao mesmo tempo, Platão expandiu esse legado ao desenvolver uma filosofia própria, marcada pela teoria das ideias. Para ele, o mundo que vemos com os olhos não é o mundo verdadeiro, mas apenas uma cópia imperfeita da realidade. É nesse contexto que surge a famosa alegoria da caverna, descrita no livro 7 da obra A República. Esse mito filosófico não foi apenas uma metáfora, mas uma profunda reflexão sobre a condição humana, a ilusão em que vivemos, a dificuldade de alcançar a verdade e a responsabilidade de quem desperta para a realidade. Liberdade ou conforto? Escolha. 8. A verdade como libertação e responsabilidade. Platão nos mostra que a verdade não é apenas conhecimento, é libertação. Quando o prisioneiro finalmente vê o mundo exterior e compreende a realidade, ele se torna consciente de sua própria ignorância passada e das ilusões que dominavam sua vida. No entanto, essa liberdade traz também responsabilidade. Agora, ele não pode ignorar a realidade nem permanecer indiferente às sombras que aprisionam os outros. A compreensão da verdade implica agir, compartilhar o conhecimento e guiar aqueles que ainda estão presos na escuridão. Platão sugere que a filosofia não é uma prática egoísta. Conhecer a verdade é uma forma de serviço à humanidade, mas também exige coragem. O filósofo libertador deve enfrentar a resistência e o desprezo daqueles que preferem a segurança das sombras. A mensagem é clara, a luz da verdade é bela, mas exige sacrifício e compromisso. A liberdade de compreender deve sempre caminhar junto com a responsabilidade ética de orientar e proteger o bem coletivo. Despertar da verdade. 10. Conclusão e legado da alegoria da caverna. A alegoria da caverna de Platão nos oferece uma reflexão profunda sobre a busca pelo conhecimento, a liberdade e a responsabilidade. Mostra que a vida humana é, muitas vezes, uma jornada do desconhecimento para a compreensão, do conforto das sombras para a luz da verdade. O prisioneiro libertado simboliza o filósofo e, de forma mais ampla, cada indivíduo que busca compreender a realidade além das aparências. Ao alcançar a verdade, vem o desafio de assumir responsabilidade, enfrentar resistências e compartilhar conhecimento com aqueles ainda presos às sombras. Essa metáfora permanece atual, influenciando educação, psicologia, filosofia, literatura e até debates sociais e políticos. Ensina-nos que a reflexão crítica e a coragem de questionar são caminhos essenciais para a liberdade. Em essência, Platão nos lembra que a vida ganha sentido quando buscamos a verdade, reconhecemos nossas limitações e nos comprometemos a agir conscientemente, ajudando outros a também se libertarem da escuridão das ilusões.